escrever, vai ser um pouquinho difícil. O meu background aqui, o meu fundo, eu estou no meu consultório aqui em Curitiba, né? Eu sou uma mulher de 70 anos, velha, né? E bonita, do cabelo branco que vai até a altura do ombro, encaracolado, que é herança de uma parte da minha família, né, de origem africana. Né? Eu estou usando um casaquinho floral, né, de fundo preto, com a blusinha preta e o meu colar de pérolas inseparável. O meu fundo tem ali a Virgem da Generosidade, não é, que é uma cusquenha, um quadro que se produz, né, na região de Cusco. Foram os espanhóis que ensinaram os índios a pintar esse tipo de coisa, e essa Virgem da Generosidade, eu vou afastar, talvez vocês consigam ver, tá difícil aqui, ela tem os seios jorrando leite, eu acho a coisa mais linda do mundo, né? É a generosidade mesmo. Tenho aqui uma Shiva do meu lado, né? Tem a Marilyn Monroe, tenho o Sagrado Coração de Jesus e Maria, tem as fotos da minha família. É isso, esse é o fundo do meu consultório. A minha relação com as velhices LGBT foi instantânea e imediata, porque todo mundo sabe que eu transicionei quando tinha 50 anos. E assim como o Luiz, que foi identificado numa parada como o velhinho que está na parada, eu fui chamada do velhinho que estava prostituindo os netos, porque, né, eu, além de teimar em ser marido da minha mulher e pai dos meus filhos, né, os meus netos sempre me chamaram de avô mesmo, porque eles nunca me conheceram de outra forma, né, eu avô Letícia. Mas isso para o gueto foi terrível. Então, eu já entrei sendo, de alguma forma, né, obrigada a entender a velhice, né, junto com a velhice natural que já chegava, e isso, em vez de me fazer uma pessoa amarga, me fez uma pessoa muito feliz, porque eu tive que estudar muito, como disse o Luiz, eu tive que olhar muito para a minha própria realidade, olhar muito para a realidade à minha volta, e chegar a algumas conclusões que eu tento sempre trazer às pessoas como forma, né, de estudo, de debate. Então, essa é a minha relação. Viu? Bem-vinda, Letícia. Ela se desenvolveu a partir da repressão da libido. Dito numa linguagem bem terra a terra, ela se desenvolveu à custa da repressão sexual. Né? A própria psicanálise foi descoberta por Freud a partir de uma doença muito comum entre mulheres de classe média alta no final do século XIX, uma doença que se chamava histeria e que não acometia pessoas do proletariado, né, onde as mulheres eram livres para viver, para ter suas relações sexuais quando quisessem. Essas mulheres de classe média alta, dentro da chamada era vitoriana, elas não tinham acesso ao sexo, né? Seus maridos, em geral, faziam sexo na rua, e o sexo ali tinha função exclusivamente reprodutiva. O Freud, então, descobriu no corpo da histérica o corpo da psicanálise, né? A repressão sexual como uma marca indelével da sociedade ocidental. Nós nos desenvolvemos enquanto sociedade a partir da repressão sexual. Repressão essa que não desapareceu. Me lembro do meu querido professor José Ângelo Gaiarsa, que dizia antes de morrer que ele queria passar uma semana no tal lugar onde houve a revolução sexual. Porque, evidentemente, nunca houve nenhuma revolução sexual por aqui. O sexo é tabu em pleno século XXI. E estamos regredindo, se é que eu posso dar uma informação bem trágica para as pessoas que nos assistem.
né? Estamos ficando piores do que estávamos, por exemplo, na década de 60 ou 70. Então, quando se fala de sexualidade, se ela em si já é um item, né, sujeito a grandes opressões, sujeito a grandes processos repressivos, você imagina o que é falar da sexualidade de pessoas LGBT+. Porque são pessoas que, no seu DNA, já trazem a transgressão de normas da sociedade, né? Então, o gay, ele é amaldiçoado porque ele pratica um tipo de sexualidade que é abominado na Bíblia, sem nenhuma razão específica ou outra, que não a de condenar religiões pagãs que praticavam, né, esse tipo de sexo. Então, quando você pensa que a sociedade como um todo abomina a sexualidade, então vamos pensar que quando a gente entra no campo LGBT+, essa sexualidade se torna ainda mais objeto de repressão, objeto de repulsa, objeto de combate sistemático por parte da sociedade. E aí fica pior, porque quando você pensa, né, por exemplo, num gay jovem, já não é muito fácil, né, assumir a vida como, eu vou usar o termo comum que todos usamos, né, como um jovem viado. Não é fácil ser um viado jovem, mas é muito mais complicado ser um velho viado, porque ele leva junto toda uma conotação ligada à velhice, que, como a Simone de Beauvoir já nos apontou no seu trabalho magnífico chamado Velhices, né, a velhice reúne em si todas as formas de repressão, discriminação e preconceito que existem dentro da sociedade, junta tudo num balaio só. Então, quer dizer, o velho gay, ele sofre muito mais do que o jovem gay. A mesma coisa a gente diz de uma mulher transgênera, né, uma travesti ou transexual, né, porque ela depende, inclusive, da juventude, em muitos casos, para poder sobreviver, já que ela vive da prostituição. Então, quando ela atinge uma idade limite, passa dessa idade, né, de 35, 36 anos, ela já não consegue mais obter a mesma férias, né, de trabalho. Esse é um problema que atinge também as mulheres, de um modo geral. Mas aqui ele se torna, de alguma forma, trágico também, porque, à medida que o tempo passa, essas mulheres vão ficando cada vez mais marginalizadas. É comum, por exemplo, dentro do gueto, que mulheres trans, depois de uma certa idade, voltem para a sua identidade masculina e voltem para as suas cidades de origem, muitas vezes no interior do país, né, onde elas jamais seriam aceitas vivendo na condição trans, o que é uma coisa humilhante, é uma coisa repulsiva, é uma coisa extremamente cruel com pessoas que viveram a vida inteira um outro tipo de identidade de gênero, um outro tipo de orientação sexual. Então, quando se fala de sexualidade nas velhices LGBT+, nós estamos falando de um dos pesos mais terríveis que tem. Apenas para terminar, quando essa sexualidade é checada dentro do gabinete dos médicos, né? Você imagina, né, um velho homossexual que precisa da atenção de um proctologista, né? Então, olha que coisa mais degradante para ele, ou de uma mulher trans, né, que precisa, não operada, não cirurgiada, que precisa da atenção de um médico para poder atender sua questão lá relacionada a pênis, a escroto, essas coisas. Então, é uma situação muito cruel, num aspecto muito particular dessa genealogia que nós tratamos, que é a população LGBT+. LGBTQIA+. O envelhecimento, em primeiro lugar, tem que ser combatido dentro do próprio gueto.
Por todas as razões que foram expostas até agora, as pessoas LGBT+, têm um certo receio, para não dizer medo, declarado em se tornarem velhas. O que faz que aqui tenha uma espécie de aquilo que a gente chama em psicologia de síndrome de Peter Pan. Pessoas que não querem abandonar, né, uma fase de vida, porque elas sabem como será dolorosa ingressar na outra. Né? Porque a pessoa velha, dentro do gueto LGBT, ela é marginalizada. Então, ela não é só marginalizada na sociedade, ela é também marginalizada dentro do gueto, razão pela qual surgiu um movimento tão bonito, tão importante e tão representativo quanto o Eternamente Sou, porque são pessoas que se tornam marginais dentro de um ambiente onde elas sempre atuaram. Né? Então, há uma certa tendência dentro do gueto a todo mundo querer permanecer jovem. Se bem que na sociedade, de um modo geral, isso acontece dentro do gueto LGBT+, isso acontece de uma forma terrível. As pessoas quase que se condenam a ser jovens até onde der, porque deixar de ser jovem significa deixar de poder praticar, né, a sua sexualidade, poder deixar de fazer as coisas que gostam. Né? Então, os caminhos aqui são caminhos que nos levam a esse tipo de organização. É preciso, pelo menos em curto prazo, lidar com essa população dentro de critérios muito específicos. Os movimentos existentes não cuidam disso. O Eternamente Sou é o primeiro movimento que coloca a questão das velhices LGBT e se debruça sobre essas questões, propondo caminhos, alternativas, formas de agir que são, é claro, muito modestas num país onde a velhice é condenação mesmo. Né? E eu até já disse isso a vocês, eu me sinto às vezes muito desconfortável em falar na proteção da velhice LGBT, morando num país onde a velhice é desprotegida, né, de longa data, onde ser velho é condenação. Mas ainda assim a gente tem que falar nessa população específica, né? Alguém disse aí no comentário que tudo tem que ser abordado dentro de uma forma interseccional. Evidente que sim, mas o país atualmente não aborda nada. Não há interseccionalidade mais. Isso foi abolido. Nós vivemos numa selva de pedra onde cada um tem que se virar da melhor maneira que puder, junto com um vírus que não dá sossego a ninguém e um vírus maior que nos administra. Né? Então, os caminhos são difíceis, são complicados. No momento atual, eles carecem enormemente de mais estudos, de mais estatísticas, porque, aliás, um dos problemas enormes da população LGBT+, é não dispor de estatística. Até hoje, o IBGE não levanta as pessoas em termos de identidade de gênero e orientação sexual. Então, nós não sabemos exatamente quantos nós somos. De repente, um vírus fala, são 4 milhões de transexuais e travestis, como eu li escrito hoje. De onde que essa pessoa tirou isso? De qual cartola? Né? De repente, nós sabemos que, pelas projeções epidemiológicas da Organização Mundial de Saúde, a média está entre 2% e 15%. Mas de que lado nós estamos? Mais próximo dos 2% ou mais próximo dos 15%? Porque faz uma diferença medonha. Também dentro desses 2% ou 15%, nós temos que entrar com a tal interseccionalidade. Quantos são pretos? Quantos são pobres? Quantos são periféricos? Quantos não estudaram? Quantos são ricos e não precisam de ajuda? Pelo contrário, podem ser cooptados para ajudar. Mas nós não sabemos nada disso.
né? Então, a questão estatística é fundamental na definição dessas políticas. Enquanto nós não tivermos, pelo menos, algum levantamento mais seguro, será difícil, inclusive, negociar representantes que não têm a menor paciência, o menor interesse pela população LGBT+, especialmente velha. Muito obrigada, Letícia. Em alguns minutos a gente já cresce. Uma das principais políticas de Estado do momento em que nós vivemos nesse país foi o esvaziamento proposital deliberado dos movimentos sociais, dos órgãos de representação, dos conselhos consultivos, ou seja, da participação popular no governo, né? Então, a governança ficou totalmente esvaziada. E o vírus veio contribuir para isso. O vírus foi uma espécie de bênção para essas pessoas que já tinham em mente destruir o pouco que nós tínhamos, né? Então, o que nós vimos acontecer nesse período? Com os movimentos esvaziados, né, as pessoas se tornaram ainda mais vulneráveis. Mas uma coisa bacana que eu vi ao lado da política de esvaziamento, como eu disse, política nacional, né? Devia ser chamada de antipolítica, mas na verdade foi algo deliberado, decidido, pensado, né? O que eu vi foi uma resistência belíssima. Foram favelas se organizando para se ajudar, né? Foram famílias se organizando para ajudar outras famílias. Foi uma recuperação da visão de coletividade que andava tão mal nesse país. Então, eu vi ao lado, né, de todos esses sociopatas aí, falando abobrinha, eu vi pessoas agindo, né? No caso, aqui, por exemplo, em Curitiba, de um movimento que eu acompanho há muito tempo, né, um movimento de mulheres travestis, fundada pela grande Liza Minnelli, e durante esse período eles tiveram que se desdobrar para poder ajudar não apenas as velhices que lá estão sempre sendo ajudadas, mas as jovens que ficaram sem serviço, sem trabalho. Imagina que para as travestis novinhas foi terrível, porque desapareceu a clientela, vamos dizer assim, né? E essas pessoas passaram a viver de quê? Então, o que eu vi durante a pandemia, de um lado, foi esse arrombamento do pouco que nós construímos em termos de instituições e movimentos sociais, mas do outro, uma resistência medonha, enorme, surgida de dentro da própria coletividade e que é o que está nos mantendo de pé. Uma coisa que eu afirmo sempre é: a disputa que nós temos hoje é entre uma economia de mercado e uma economia do cuidado. A economia de mercado é uma economia masculina, neoliberal, egoísta, individualista, predatória, né? Enquanto a economia do cuidado é uma economia feminina. Sem ela, nenhum de nós estaríamos aqui agora. Ela não entra no cálculo do PIB, e se as mulheres pararem de fazer as atividades femininas, o mundo para, né? Então, até isso, essa porcaria de mundo que está aí, conseguiu se apropriar do cuidado. Não preciso lembrar aqui, por exemplo, da Prevent Senior, um dos maiores escândalos que nós tivemos nesse país durante a pandemia, que se apropriou do cuidado de velhos a preço de banana, sem condição de prestar o serviço, e acabou matando pessoas, né? Mas ao lado disso eu tenho muita esperança, porque está aí o Eternamente Sou, está aí vocês que são jovens, né? Tássia, meu querido Diego, o SESC, que está sempre por trás de toda grande iniciativa privada nesse país, em defesa, né, dos direitos da pessoa humana em todos os seus aspectos, em todos os seus segmentos. Então, isso nos anima. Nós temos um monte de escombros para lidar,
mas também nós temos um monte de energias positivas, chamada de autoprofecia, a profecia autorrealizável, né? Em que a pessoa diz o que vai acontecer. Solidão, abandono, não é? É algo que já está no DNA da população LGBT+. O Luiz falou aqui diversas vezes em resgatar a autoestima dessas pessoas. Algumas delas, quando chegam na velhice, sentem que a velhice não é aquele estágio normal, né, do desenvolvimento humano, mas sim é uma punição, um castigo pelos erros que cometeram na juventude. Não pensem vocês que isso é abobrinha, não, porque não é. Ingressam, inclusive, em religiões fundamentalistas para poder pagar o pecado, né? Então, já existe essa noção de que haverá solidão, de que haverá abandono na velhice, e é como se vivesse permanentemente buscando por essa solidão e esse abandono, né? O casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento intersexo, intergênero, ele aliviou um pouco essa visão trágica que existe dentro do gueto, mas ele não eliminou, né? Pelo estilo de vida independente e solitário que a maioria das pessoas LGBT+ adota, até como sobrevivência, é mais do que certo que elas vão terminar numa situação de isolamento, né? Em geral, quando é jovem, né, um jovem LGBT, ele costuma, às vezes, ser expulso da família ainda muito novo, e ele vai passar a vida inteira longe do apoio familiar, mesmo quando ele manda dinheiro para ajudar essa família, o que é uma coisa incrível, por sinal, em termos de doação, né? Em termos de generosidade dessas pessoas, que ajudam pessoas que as detestam, né? O Cazuza é o contrário, eu vivo da caridade de quem me detesta, ali eu faço caridade para quem me detesta, né? Então, esse é um ponto muito importante que um movimento como Eternamente Sou tem que fazer, que é resgatar essa autoestima. Velhice não é punição, velhice não é um castigo pelos pecados que eu cometi, não é nada disso. Velhice é uma parte normal da vida de qualquer ser humano que não morreu antes disso, né? Então, o aspecto mais importante que nós temos aqui, nesse campo de ajuda, é formar realmente essas redes de apoio, tal como o Luiz descreveu, essas iniciativas